Olá, turma! Chegamos até aqui e isso é muito bom, porque é o momento de colocarmos em prática as teorias aprendidas até agora. Vocês devem estar se questionando como realizar a classificação de assunto dos livros, teses, entre outros materiais, não é verdade? Como classificar adequadamente um assunto ou mais de um assunto na mesma disciplina? Ou como relacionar diferentes disciplinas? O objetivo da unidade 3 e 4 é conhecer a estrutura da CDD e CDU e aprender a sua aplicação. Vamos lá? Começando pela CDD, esse esquema de classificação, concebido por Melville Dewey em 1873, é mantido pela Divisão de Classificação da Biblioteca do Congresso Norte-Americano. A CDD ela é composta por 4 volumes. O volume 1 contém a breve explicação sobre as características especiais da CDD e alterações na 23ª edição. O volume 2 e 3 contém a tabela principal com todas as classes. O volume 4 é o índice relativo. Esse índice é de suma importância para o processo de catalogação. Funciona como um guia para localizar os assuntos. A CDD ela tem 7 tabelas auxiliares. A tabela 1 é a tabela de subdivisão padrão. A tabela 2 é a tabela de áreas. A tabela 3 subdivide a classe de literatura. A tabela 4 subdivide a classe de linguagem. A tabela 5 de grupos raciais, étnicos, nacionais. A tabela 6 é a tabela de línguas, quando precisa identificar um assunto em determinada língua. E a tabela 7 é a tabela de pessoas. Agora vamos entender como está organizado o conhecimento na CDD. A CDD ela está estruturada em 10 classes ou campos de estudos principais a saber. 000 generalidades, 100 filosofia, fenômenos paranormais e psicologia, 200 religião, 300 ciências sociais, 400 linguagem, 500 ciências naturais e matemática, 600 tecnologia, ciências aplicadas, 700 artes, belas artes e artes decorativas, 800 literatura, 900 geografia, história e disciplinas afins. Bem, essas classes são depois desmembradas em 10 divisões e cada divisão em 10 seções. A palavra classe pode ser usada para indicar classes principais, divisões, seções e qualquer outro nível de notação na hierarquia. Vamos analisar o exemplo da classe 600, que é a classe de tecnologia. A hierarquia notacional ela é expressa pela extensão da notação. Quanto maior a notação, maior a hierarquia notacional. Então, a classe principal 600 representa tecnologia, ciências aplicadas. Subordinada a essa classe, temos 630, agricultura e tecnologias afins. Subordinada a 630, temos uma maior especificidade do assunto, 636, criação de animais. E coordenada a criação de animais, temos um nível de especificidade maior ainda, cães e gatos. Compreenderam como funciona a estrutura hierárquica? Vamos então passar para compreender alguns princípios importantes. Um princípio importante é que as classes fundamentais são organizadas por disciplinas ou campos de estudo e não por assunto. Isso significa que um assunto ele poderá aparecer em qualquer disciplina. Se a temática for vestuário, é preciso analisar qual o aspecto preponderante para classificar corretamente. Por exemplo, vestuário tem aspectos que se incluem em diversas disciplinas, como psicologia, por exemplo. A influência psicológica do vestuário é classificada no item 155.95 como parte da disciplina psicologia. Costumes. Os costumes associados ao vestuário classificam-se em 391 como parte da disciplina costumes. Moda. No caso da criação de moda, vestuário classifica-se em 746.92 como parte da disciplina de artes. Compreenderam? Bom, esses foram exemplos para que vocês compreendam a diferença entre disciplina e assunto, porque classificar uma obra utilizando a CDD exige a determinação do assunto, do foco disciplinar, e conforme o caso da abordagem ou forma que vocês encontrarão nas tabelas auxiliares.
Bom, continuando nosso assunto, para isso vocês precisarão realizar uma leitura técnica, né? Que são as etapas de analisar o título, o sumário, o prefácio, a introdução e o texto. Bem, eu destaco também 3 regras importantes para a classificação de obras com mais de um assunto. Então, nós temos a regra de aplicação, a regra do primeiro de 2, a regra de 3. Começando a entender a regra de aplicação. Então, a regra de aplicação, ela diz o seguinte: classifique as obras que versem sobre assuntos interrelacionados no assunto sobre o qual recai a ação. Por exemplo, classifique um texto analítico que verse sobre a influência de Gabriel Garcia Marques em Jorge Amado na classificação de Jorge Amado. Esse é um exemplo. Vamos a um exemplo da regra do primeiro de 2. Diz o seguinte: classifique as obras sobre 2 assuntos no assunto que recebeu o tratamento mais completo. Então, trouxe um exemplo. Se 2 assuntos receberem tratamento equiparável e não forem usados para introduzir ou explicar um ao outro, classifique a obra no assunto cujo número aparecer primeiro na listagem da CDD. Por exemplo, um livro de história que discorra igualmente sobre os Estados Unidos e o Japão será classificado em História do Japão, porque 952, o Japão, precede 973, Estados Unidos, na CDD. Ok? Agora vamos à regra de 3. Diz o seguinte, a regra de 3. Classifique as obras sobre 3 ou mais assuntos, se todos forem subdivisões de um assunto mais geral, no primeiro número de hierarquia mais geral, que inclua todos, a menos que um dos assuntos seja mais plenamente abordado do que outros. Por exemplo, na regra de 3, um livro sobre História de Portugal, História da Suécia e História da Grécia, ele pode ser classificado em História da Europa, 940, porque engloba todos esses assuntos. Bem, a classificação adequada de uma obra, ela depende também de fatores relacionados ao contexto, que podem ser determinantes para a escolha da melhor classificação de um assunto. Bom, por hoje vamos ficar por aqui. Realizem a atividade proposta no módulo para exercitar a classificação e vamos ao próximo vídeo. Aprenderemos mais sobre CDU. Um grande abraço em todos e em todas. Até o próximo vídeo.